Deus está tratando muito forte com a gente, gente. Vamos retomar aqui a apostila. Página 226, tá? O segundo parágrafo foi Primeira Guerra Filisteia. Primeira Guerra Filisteia, derrota, captura da arca, morte de Eli e de seus filhos, retorno da arca santa. A arca é perdida por quê? Porque eles acham que a arca, eles de qualquer maneira teriam êxito, tá? Mas não tiveram. Perderam a batalha e, consequentemente, a arca foi levada, tá? Nós não vamos ler, gente, o capítulo 5 ao capítulo 7, porque basicamente são capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. São 3 capítulos, então é uma leitura muito extensa. Mas deixa eu só contextualizar o retorno da arca, que a Bíblia fala que Deus fere o povo filisteu com hemorroidas e com praga de ratos enormes, como o tatu, né? Que destruíram toda a plantação deles. E eles pegam 2 vacas. Isso aqui eu acho muito lindo, gente. Isso aqui, olha que pérola. Eles pegam 2 vacas. A expressão diz 2 vacas que acabaram de dar à luz. Irmão, ninguém consegue pegar 2 vacas no pasto depois que ela acaba de dar à luz. A bicha fica indomada, vida. Ela fica indomável. Ela quebra tudo. Só que uma coisa eu aprendo com essas 2 vaquinhas. O ofício dela era carregar a arca. E elas tiveram que abrir mão daquilo que ela mais ama para carregar a presença do Eterno. O que eu consigo extrair disso aqui? É que para a gente carregar a presença tem que haver renúncia. Eu imagino, conjectura minha, gente. Deixa eu pensar. É mente de professor, mente de pregador, tudo junto, sabe? Sem ferir o texto, sabe? Eu imagino as vaquinhas pensando, para mim carregar aquela arca nas costas no carro, eu tenho que abrir mão da minha cria. Eu tenho que abrir mão daquilo que eu carreguei até hoje, para poder vivenciar algo que eu nunca carreguei. Então elas vão abrir mão daquilo que elas carregaram até aquele dado momento para carregar algo que elas nunca carregaram. Reflita comigo. Vê se isso não é renúncia. Você abrir mão daquilo que você mais ama para carregar aquilo que Deus quer. Aí a expressão é, elas iam caminhando no caminho sem desviar nem para a direita nem para a esquerda. Vou deixar você pensar. Conseguiu captar a dimensão da pérola? Então carregar a presença é viver a vida de renúncia, é você abrir mão daquilo que você carregou até hoje para carregar aquilo que você nunca carregou. É você abrir mão daquilo que você mais ama para carregar aquilo que Deus quer. Apostila. Judicatura de Samuel. Reforma religiosa. Segunda Guerra Filisteia. Vitória, governo de Samuel. Mau governo dos filhos de Samuel, que o nome são Abias e Joel. O povo pede um rei. Saul é ungido e proclamado rei. Vitória sobre os amonitas. Samuel abdica e despede-se do povo. Algo que eu gostaria de enfatizar é o período em que Saul entra em cena. Se você analisar todo o contexto de 1 Samuel 9,
ele vai entrar em cena depois de uma perda. Então tem coisas que eu perco aqui para alcançar ali na frente. Tem coisas que Deus me faz perder aqui para mim poder levantar, me posicionar e alcançar algo que eu ainda não alcancei. Então tem coisas que Deus vai permitir que eu perca, melhor dizendo, para alcançar algo lá na frente. Então tem perca que não é destrutiva. Tem perca que ela é construtiva. Eu perco algo aqui para ganhar algo maior lá na frente. Foi assim lá no Éden. Adão perdeu algo pequeno, que foi a costela, para receber algo maior, que é a Eva. Então tem um período que nós vamos viver período de perda. Mas fica tranquilo. Essas pequenas perdas é Deus lhe posicionando para você se posicionar e alcançar algo maior que está na frente. Ok? Pega isso aqui, que isso aqui é para alguém. Vamos lá. 2. Saul, primeiro rei. Terceira guerra filisteia. Desobediência de Saul. Audácias de seu filho Jonatas. Vitórias. Sumário do reinado de Saul. Está no capítulo 13 ao capítulo 14. Então, por ser muito extenso, nós não vamos ler. Tá? Depois, eu aconselho você ler em casa. Porque vai ser de grande ajuda para você, de certa forma, entender todo o cenário que eu estou aplicando aqui para vocês. Vitória sobre os amalequitas. E outra desobediência de Saul, que é por isso reprovado. Observe uma coisa aqui. Deus estava com repulsa, com ódio dos amalequitas desde quando os hebreus saíram do Egito. O primeiro inimigo que se opôs a Israel, nem Israel, porque Israel não era nem nação ainda, que se opôs aos hebreus, foram os amalequitas. Eles queriam somente passar. Os amalequitas ficaram no caminho e falaram: por aqui vocês não passam. Se quiserem passar, vocês têm que cortar. Não, nós só queremos passar. Não vamos tomar da vossa água, porque o povo era muito grande. Não vamos tomar da vossa água, não vamos comer da sua plantação. Só queremos passagem. Então eles não permitiram que o povo passasse. Então Deus disse: a partir de hoje, os amalequitas são inimigos do povo de Israel. Quando Saul ele tem êxito numa batalha, e Deus chamou Samuel e disse para Saul destruir tudo. E Saul não destrói. A grande problemática está aqui. Aquilo que agrada a mim, muitas vezes não agrada a Deus. E tem gente retendo aquilo que agrada a ele e está trazendo algo em si que está desagradando a Deus. E com isso a Bíblia vai dizer que Saul ele é reprovado. Tá? Isso está no capítulo 15 de 1 Samuel. Samuel unge secretamente rei a Davi, que é chamado a corte de Saul, assaltado por mania furiosa. Observe isso aqui. Eu acho muito interessante, gente, a unção de Davi. Porque Davi não é ungido aonde ele estava. Porque eu não sei se você pensa comigo, gente. Deus erra? Sim ou não? Não. É óbvio que Deus não erra. Como é que Deus manda Samuel ir na casa de Jessé, aonde está Davi, se Davi não está em casa? Davi está no campo. Então aprendo com isso aqui. O primeiro lugar que Deus quer honrar a gente não é fora. Porque toda honra começa primeiro em casa. Davi é tão humilde que recebe a unção de rei hoje. No outro dia, sabe onde que ele está? No mesmo lugar onde mandaram chamar ele. No pasto. Apacentando ovelhas. Porque quem tem, irmão, não precisa dizer que tem para mostrar que tem. Quem tem é e pronto, acabou. Então o que eu acho interessante é que posteriormente a isso, Deus vai promover uma situação com que Saul vai ficar endemoniado. Porque tem muito líder que está de frente, que está governando, que está liderando, mas ele é oscilante no que tange o mundo espiritual. Tem horas que ele está com o eterno, tem hora que o espírito pega ele e fica endemoniado.
Tem hora que ele ama Davi, tem hora que ele quer matar Davi. Tem hora que ele acorda adorando, tem hora que ele acorda amaldiçoando. Esse é Saul. Só que nesse cenário, Davi é chamado para tocar harpa para Saul, a fim de acalentá-lo, e o espírito que está oprimindo ele bate em retirada. Primeira vez na Bíblia que alguém adorando coloca o demônio para correr. Não tem outra referência à Bíblia a não ser com Davi. O que eu acho interessante é que Saul vai dizer assim, ó, eu quero alguém que toque harpa e que toque bem. Não é qualquer um. Porque existe gente na igreja que canta. Mas existe outros que cantam e canta bem. Existem uns que pregam. Mas existem outros que pregam e pregam bem. Porque fazem com excelência. Porque enquanto você viver nesse marasmo, irmão, eu vou pregar algo aqui, mas não espera nada de mim não, tá? Se você vai pregar e não quer que o povo espere algo de você, o povo vai esperar de quem? Se a Bíblia diz que nós temos que considerar o pregador como ministro e como dispenseiro das coisas de Deus. É você que tem que ir na dispensa. É você que tem que alimentar o povo, você que vai pregar. Então, enquanto nós vivemos nesse marasmo, irmão, eu vou louvar a Deus aqui. Se eu errar, peço que os irmãos me perdoem, porque é para Deus. Irmão, então não canta. Para Deus é o melhor. Então alguém vai dizer, eu conheço um filho de Jessé. É um filho de Jessé. Não são todos, é um. Que é animoso, gentil, ele é de gentil presença, sisudo em palavras, o que fala ele cumpre, e toca bem. Aí Saul, manda chamar ele. Irmão, quando Davi entra para tocar, é Deus mostrando para Davi onde eu vou te colocar. Meu Deus. Depois, Saul diz assim, não, eu não quero que esse menino volte para casa mais não. Manda alguém ir lá na casa dele e dizer que a partir de hoje ele vai ficar aqui. Porque ele está aprendendo com o rei. Para amanhã ele ser o futuro rei. Ah, gente, para com isso, gente. Deus nunca vai te colocar num lugar sem te capacitar primeiro. Tem gente que quer assumir uma igreja, mas não tem capacitação bíblica. Não vai assumir nunca. Tem gente que quer assumir algum departamento, mas não se esforça. Não faz um curso de canto, não conhece um tenor, um soprano, um agudo, não conhece, então ele fica ali, não, Deus me falou, ele vai fazer, não, Deus vai fazer, a parte dele vai fazer, cabe você fazer a sua. Lembra de Moisés? Ele ficou 40 anos no deserto para quê? Para depois vir libertar o povo e caminhar com o povo no deserto. Não tinha ninguém conhecido mais de deserto a não ser Moisés. E mesmo assim, Deus mandou uma nuvem. Para você saber que você tem capacidade, mas sem a minha presença, sem o meu direcionamento, você se perde. Irmão, por que José, ele para na prisão, e essa prisão é uma prisão da corte? Por que ele para na prisão depois que ele é acusado de ato libidinoso com a esposa de Potifar? E essa prisão, ele vai encontrar quem depois lá dentro? O padeiro e o copeiro. É prisão real. Não é qualquer prisão. Só tinham os nobres ali dentro presos que tinham cometido delito. Ali, ele está aprendendo os dogmas do Egito. Ali está aprendendo os costumes do Egito. Para tu ver que ele aprende tanto que quando o faraó sonha, manda chamar José. Que alguém lembra? Porque, irmão, pega isso aqui. Pega isso aqui. Pega isso aqui. Eu estou sem muito Deus aqui, gente. Quando o copeiro sai, diz assim, ó, lembra de mim quando chegar lá. O copeiro não lembra dele. José só vai ser lembrado 2 anos depois. A Bíblia vai dizer 2 anos inteiros, 2 anos riscadinho. Deus fez alguém lembrar dele. Fica tranquilo. Deus vai fazer alguém lembrar de você, nem que seja na marra.
Pera aí, eu tô me lembrando agora, Faraó. Quando eu tava na prisão, lembra que eu fui acusado e tal? Tinha um homem lá dentro lá que interpretou meu sonho. E assim aconteceu, tanto comigo quanto o padeiro. Manda chamar José. Olha, irmão, mandou chamar José. Não tem coisa que egípcio mais detesta e mais abomina do que pelo. José, oi, você que é o Zé? Sou eu mesmo. O Faraó tá mandando chamar você, Zé. Sério? Pra quê? Ele quer que você se apresente a ele. José aprendeu tanta coisa do Egito, com a corte que estava preso com ele, que ele falou assim, não, peraí, antes de eu me apresentar, traga que navalha primeiro. Ah, gente. Ele se raspa todinho, fica lisinho, por quê? Porque egípcio não gosta de pelo. Ele se apresenta a caráter. Por quê? Porque Deus usa o processo como uma preparação para te colocar onde Ele quer. Deus não faz nada sem te preparar primeiro. Deus não faz nada sem te capacitar primeiro. Olha Jesus, gente. Ele aparece com 8 dias circuncidado. 40 dias ele vai ser apresentado no templo por Simeão e Ana. Aí José leva a oferta junto com Maria, que não tem como apresentar uma criança sem ter oferta, que é um princípio bíblico. Apresentam ele, levam a oferta, e depois ele aparece com 12 anos no templo, passou pelo cerimonial chamado Bar Mitzvah, depois ele some com 12 anos, parece com 30 anos. Por quê? Estava se preparando. Se Jesus teve que se preparar, que não precisava, que dirá nós? Então pega isso aqui. Primeiro Deus usa as circunstâncias para te preparar e te capacitar, para depois você exercer. Não tem como exercer sem se capacitar. Porque a Bíblia diz, aqueles que a ele chamou, a esses capacitou. Como? Fica assim, ó. Deus falou que você é um grande pastor. Deus falou que eu vou ensinar. Eu dou várias conferências, gente. E hoje em dia as coisas estão tão evoluídas que hoje em dia você fala as coisas para você, o povo vai no Wi-Fi, ó. É o que ele falou, tá batendo aqui mesmo. Se você não tiver base aqui, ó, tu passa vergonha. Mas vamos lá. Vamos prosseguir. Quarta Guerra Filisteia. Davi vai ao acampamento e mata o gigante Golias. A amizade de Jonatas com Davi é em vez de Saul para com o mesmo. Eu acho interessante, gente, é que pela linhagem era para Jonatas assumir, tá? Porque a dinastia vinha de pai para filho. O rei morria, a vossa majestade morria, o filho primogênito aspirava o trono. Mas Jonatas sabia que a unção não estava com ele. Estava com Davi. Que grandeza. Rapaz, esse cara para mim é um cara extraordinário. Eu sei que por método humanista quem era para reinar sou eu. Mas pelo método divino a unção está contigo, Davi. Então fica tranquilo, vamos fazer uma amizade. Eu vou te proteger. Eu vou guardar a sua casa. Eu vou guardar a sua linhagem. Mas guarda a minha linhagem também. Que Deus suscite, gente, no nosso meio com o mesmo coração de Jonatas. Alguém que não almeja aquilo que é seu. Mas alguém que sabe que Deus tem na tua vida tão grande que quer ficar do teu lado para aquilo que Deus jogar sobre a sua vida, respire sobre a vida dele também. Isso é muito bom. Vamos lá. Saul procura matar Davi, o qual foge da corte. Vai ter com Samuel, renova com Jonatas o pacto de amizade. Davi anda errante por vários lugares. Saul mata os sacerdotes, faltores de Davi. Davi em Seila, mas aqui é Keila, tá, gente? Em Zif, salva-se de grave perigo. Em Eglade,
Aqui está em Gade, mas é Glade. Poupa a vida de Saul. Ofendido por Nabal, é aplacado por Abigail, que depois desposa. Novamente poupa a vida de Saul. Vive entre os filisteus. Então, esse relato aqui, gente, que ofendido por Nabal, aplacado por Abigail, que foi deposada, está no capítulo 25 de 1 Samuel, tal, entendeu? Então eu não vou ler porque são textos de capítulos inteiros e tem uns que são 3, 4 capítulos, então a gente não está lendo para a gente poder não ficar preso na leitura somente, tá bom? Mas eu estou contextualizando algumas coisas de forma sintética, estou sintetizando o máximo possível. A expressão sintetizar é você abreviar, tá, o contexto dentro de um texto que eu estou aplicando. Depois, se quiser, pode ler também. Com certeza. Muito obrigado, Vitor. É muito bom você ler, tá? É muito bom você ler, tá? Você vai ter 15 dias, tá? Para ler, tá? O único que está sobrecarregado no dado momento é o aluno Breno Robson, que entrou agora. Então ele tem que colocar as aulas em dia e mesmo assim ele está já colocando, mandou mensagem para ele, pastor, já assisti algumas aulas já, tá? Eu estou assistindo outras já e vou indo assistindo uma por dia, para poder pegar as aulas e não ficar atrasado na matéria, tá? Mas os demais irmãos podem ler cada capítulo desse aqui, que vai ser muito bom para vocês, tá bom? Mas eu estou sintetizando o máximo que eu posso para vocês poderem entender o contexto dentro de um texto que nós estamos lendo aqui, tá bom? Quinta Guerra Filisteia. Saul consulta a necromante em Edor. Davi afastado pelos filisteus. Vence os amalequitas. Saul morre no campo de batalha. Davi pranteia a sua perda. 3. Davi, fundador da dinastia. Rei de Judá em Hebron. Guerra civil entre os dois partidos. Progresso de Davi. Assassínio de Abner. Assassino de Abner. E de Isbosete. Rei de todos os israelitas em Jerusalém. Vitória sobre os filisteus. Transladação da arca para Sião. Promessa messiânica. Conquista no exterior. Favores ao filho de Jonatas. Desordem domésticas, guerra amonita, duplo pecado de Davi, arrependimento de Davi, incesto de Amnon, vingança de Absalão, seu exílio e repatriação, revolta de Absalão, fuga de Davi, entrada de Absalão em Jerusalém, guerra civil, morte de Absalão e luto de Davi. Davi retorna à capital. A rebelião de Seba é dominada. Governo. Só nesses parâmetros aqui, dentro de um contexto que foi aplicado dentro dos textos que nós lemos aqui, você vai notar que Davi teve uma dificuldade muito iminente dentro de uma representativa paterna. Tu vê que Davi não teve um bom pai. E isso acarretou na sua vida futurística. Por quê? Porque Davi teve um problema muito grande interno. De forma paternal. Teve problemas com Amnon. Teve problemas com Absalão. Teve problemas com Adonias. E tudo isso aconteceu dentro do reinado de Davi. Vamos lá, apostila. Diversos episódios. Cessa a fome. Dando satisfação aos Gabaonitas, tá? Aqui a tradução do escritor, ele escreveu em uma tradução, tá? Mas na nossa, que a gente mais usa, tá Gibeonitas, tá? Mas não muda o teor. Tá?
heroísmo de alguns homens contra os filisteus, cântico triunfal de Davi, últimas palavras de Davi, os heróis campeões, o recenseamento do reino, a peste, ereção de um altar sobre Sião. Deixa eu contextualizar isso aqui. Sobre a fome que houve no período de 3 anos, gente. Eu acho muito lindo. A Bíblia vai dizer que a terra ficou 3 anos em fome. E Davi notou que aquela fome não era normal. Isso aqui eu acho interessante, vida. Por quê? Porque faz com que Davi observe o quadro que está vivenciando e repara, não, peraí, isso aqui não é normal, não. Ele tem o discernimento para saber que o fator predominante que está acontecendo não é normal. Ele vai consultar a Deus. Deus, por que está acontecendo? Ele vai dizer, Saul matou os gibeonitas. Jurou que não iria matar e matou eles. E a Bíblia vai dizer que Davi cobra a morte dos gibeonitas na casa de Saul, matando alguns da sua geração. Eu acho muito interessante também ressaltar aqui, dentro do que foi falado aqui, Davi teve mais de 50 mil soldados. Muitos soldados, muitos valentes. Mas a Bíblia faz questão de nomenclaturar nome de 37 valentes de Davi. Irmão, alguém que tem mais de 50 mil soldados de confiança. Tá? Não estou falando de soldados de cavalaria, não estou falando de soldado de arco, de lança. Não, estou falando de soldados que vão lado a lado com ele, que manejam espada. E Deus, a Bíblia vai fazer questão de ressaltar o nome de 37 valentes de Davi. Porque a maioria ali era para encher bolo. Porque somente 37 se destacavam. A pergunta é, no seu exército, você está para encher bolo? Ou você é um dos valentes que se destaca? Vamos lá, Postila. Só queria mexer com vocês aqui. Tá ligado aí? Vamos lá. Postila. Todos esses acontecimentos encheram o período de cerca de 1,5 século, aproximadamente nos anos 1120 ao ano 970 a.C. Um lapso de história israelita isento de toda interferência, quer do Egito, quer da Síria e da Babilônia. Ao escrever o livro, o autor sagrado tem por finalidade mostrar-nos as vias providenciais pelas quais foi estabelecida no povo de Deus a monarquia e a dinastia davídica, de cuja cepa devia nascer o Messias, cujas glórias ter-lhe-ia perpetuado. Em Samuel, apresenta-nos o modelo do ministro fiel de Deus. Em Davi, o tipo de magnanimidade, aliada de uma sincera piedade. A língua quase quebra, né? Vamos lá. Livro de primeiro e segundo Reis. Os livros de Samuel, que narram a fundação da monarquia hebraica, seguem-se reis cuja história continua até sua queda sob os assaltos dos poderosos impérios da Síria e da Babilônia. Isto é, desde os últimos dias de Davi, cerca de 900 anos antes de Cristo, 970 anos antes de Cristo, sempre aproximadamente, tá bom? Até a tomada de Jerusalém, em 587 a.C. Uma duração de cerca de 4 séculos. A cisão política e religiosa que se seguiu à ascensão do trono do segundo sucessor de Davi cindiu a nação em 2 reinos rivais, o de Israel e o de Judá, e findou com o desaparecimento do primeiro na luta com a Síria, no ano 721 a.C., delimitando este lapso de tempo em 3 períodos, com reflexos análogos na composição da obra.
Nos livros de 1º e 2º Reis, destacam-se o rei Salomão, filho de Davi, que alcançou de Deus sabedoria e riqueza, e se tornou o homem mais sábio e mais rico de todos os tempos. Em seu reinado, Israel alcançou o apogeu como nação e foi o país mais importante na época. Mais tarde, Salomão desobedeceu a Deus e teve uma triste decadência. Ele e a nação destacavam-se a construção do templo de Deus. Os profetas Elias, que foi arrebatado em vida, e Eliseu, os dois protagonizaram milagres importantes na divisão de Israel em 2 reinos, Judá ao sul e o próprio Israel ao norte. A invasão do reino de Judá pelo rei do Egito, Sisaque, e a pilhagem do templo, ocasião em que provavelmente foi roubada a Arca da Aliança. Observe isso aqui, gente. Deus tem um método de trabalhar que a gente não consegue entender. Observe uma coisa. Davi comete um ato de adultério. Um dos caras que eu acho tremendo também, gente, é Urias. Davi chama ele da guerra, embebendo um cara de vinho e manda o cara pra casa. Vai pra casa, deita com a tua mulher, vai pra casa. Imagina, gente, o cara tá dias na guerra. A primeira coisa que o cara quer fazer é chegar em casa, irmão. Abraçar a esposa. Ter o seu momento com a esposa. Muitos vai ficar na rua do que ficar em casa, né? Mas não existe nada melhor do que você estar em casa com a sua esposa, com quem você ama. Que é o seu maior patrimônio que você tem, a sua família. Ao invés de Urias ir para casa, o que ele faz? Chapado de vinho. Ele fica na porta do rei. Davi, rapaz, esse cara não vai para casa. Por quê? Porque Davi já tinha pegado a mulher do cara, já tinha engravidado a mulher do cara, e a mulher do cara falou assim, ó, eu tô grávida. Mas tá na guerra, eu tô grávida, Davi. Opa, tem uma ideia. Eu vou trazer o cara da guerra. Olha como é que Davi veio. Vou trazer o cara da guerra. Vou chapar o cara de vinho. O cara vai estar doido pra ver a esposa mesmo. O cara vai ir pra casa e vai ter a conjunção carnal com a esposa e vai engravidar ela. Porque ela já tá grávida. A banda depois vai aparecer de barriga. Não, foi você. Só que não, o cara fica na porta. O Davi, não, tem que matar esse cara. Aí ele vai dizer assim, mas não vai pra casa não. Ele vai dizer assim, não, como eu posso ir pra casa? Sendo que os meus amigos estão de frente de guerra. Enquanto os meus amigos estão de frente de guerra, meus companheiros, eu fico aqui. Olha que grandeza desse homem. Aí Davi vai dizer, vai fazer a seguinte coisa. Vai escrever uma carta, vai mandar ele para a guerra. Né? Tu quer ir para a guerra? Tu vai para a guerra. Vai escrever uma carta para que ele fique na frente da guerra. Para ele poder morrer. Para poder pegar a mulher do cara. Aí você vai vendo. Eu estou sintetizando, você vai vendo. Urias morto. Davi toma Betseba para ele. A esposa dele. Através de um erro, a criança vai morrer. E através de um erro, Deus vai suscitar Salomão. Para fazer algo dar certo no reinado de Israel. Mano, Deus tem um jeito de trabalhar que eu não consigo entender. Mano, tem coisa que eu não falo com vocês aqui que eu não quero escandalizar vocês. Mas tem coisa que eu vou chegar na eternidade, mano, vou perguntar, Deus, por que isso, cara? Porque tem coisa que se eu falar pra vocês aqui, vocês vão se escandalizar. Igual uma colega pastora me perguntou esse dia algo. Pastor, eu sempre ouvi falar isso, as pessoas falam isso. Eu não vou falar, gente. Porque se eu falar, eu vou te escandalizar. E eu posso estar incentivando pessoas a fazer tal coisa. Então, por ética educacional, no âmbito teológico, eu não vou dizer. Quando eu falei para ela, pastora, não existe lugar nenhum da Bíblia que diz isso. E você muito já ouviu falar isso. Eu não vou falar porque vai te escandalizar. Então, eu não vou falar. Então, o que acontece? Então, com isso o cara chegar na internet e perguntar a Deus por que isso, por que aquilo? Por que isso, por que aquilo?
Mas Deus tem o seu mecanismo, as suas maneiras de fazer o errado dar certo, que a gente não vai entender nunca. Mas vamos lá. Apostila. A decadência espiritual de Israel e Judá, seu consequente enfraquecimento e a derrota contra Nabucodonosor, que levou os povos cativos para a Babilônia, onde permaneceram por 70 anos. Livros de 1º e 2º Crônicas. Samuel e Reis receberam uma obra paralela nas crônicas. Nas histórias hebraicas, constituem os mesmos um só livro. Reparou, né? 1º e 2º constituem um livro só. É aquilo que nos Reis se lê tantas vezes no epílogo dos respectivos reinados. Seguindo uma sugestão de São Jerônimo, no prólogo, baleato ou prefácio aos livros de aos livros de Samuel e Reis, os modernos dão comumente a esta obra o nome de Crônicas. Na versão grega dos 70, Septuaginta, acham-se dividida em 2 livros e intitula-se Paralipômenos, que significa coisas omitidas. Subentende-se nos livros dos reis este título como respectiva divisão introduziu-se na Igreja Latina. Vou botar só um minutinho, gente. Já tô com um problema rouco. Na entupido ainda fica difícil de falar. Vamos lá. Obrigado, vida. Na verdade, a grande ideia central de toda a obra é o templo. O templo, único lugar destinado ao culto legítimo ao Deus de Israel. É o centro vital de Jerusalém. Jerusalém é o centro de todo o Judá, que é a parte fiel do povo eleito. Destarte toda a vida de Israel pálpita em torno do templo, o qual não é considerado como simples edifício material, fosse embora simbólico, mas como verdadeiro fator de unidade religiosa e nacional para todo Israel. Mediante o único culto legítimo, exercido somente pelos descendentes de Levi, donde o cuidado especial, a insistência dir-se-ia com que o autor desse as certas particularidades que a nós, tão afastados da sua época, nos parecem supérfluas, mas que estão continuamente, mas que estão contínua o fundamento da vida coletiva, que a minha está apagada aqui. Assim, as importantes genealogias, que eram verdadeiros documentos oficiais para provar o direito de todo o levita, tinha de exercer os atos de culto. Assim, as minuciosas normas litúrgicas, as amplas descrições de solenidades, da Páscoa sobretudo, com o número das vítimas imoladas, sem faltar sequer as várias exceções ao rito legítimo, e todos os trabalhos executados no próprio edifício, desde os preparativos feitos por Davi até a restauração de Josias. Paralela, mas subordinada a esta ideia principal, desenvolve-se outra, a da dinastia davídica. A família davídica é a única depositária do poder legítimo sobre todo o povo de Israel. Os seus membros, portanto, são os principais servos de
Yahvé, e os reis que dela descendem têm como dever primordial o cuidado do templo, pois a sua autoridade regia é um reflexo da autoridade divina que brilha no templo. Todavia, a distinção entre o poder régio e o sacerdotal é radical. O rei não deve usurpar funções sacerdotais. O monarca é realmente o primeiro servo do templo, mas é o primeiro servo externo, fora do recinto sagrado. Isso aqui eu acho interessante, gente. Por quê? Porque faz distinção ao régio monárquico ao régio sacerdotal, que ambos de forma unilateral é radical. Por quê? Porque o sacerdote ele faz os procedimentos ritualísticos do culto. O rei de forma alguma poderia interferir nessa regra. Porém, o rei tinha que fazer com que o povo honrasse os sacerdotes, com ofertas, com dízimos, porque os mesmos viviam do altar e para o altar. Tá? De hipótese alguma, um rei poderia tocar no altar, bulir na ordem cultica, no erário sagrado, de hipótese alguma. Porque esse ofício foi destinado aos levitas. Tá bom? Apostila. Destas duas grandes ideias basilares, tomadas em conjunto, explica-se por que o autor se estende tanto na citação da genealogia de Levi e de Judá, a qual pertencia à família de Davi, e por que se desinteresse no reino do norte, que constituía a parte mais numerosa do povo eleito. Este reino rebelara-se contra a dinastia davídica e rejeitara o culto do templo de Jerusalém, fabricando para si bezerros de ouro. Essa expressão aqui, ela está lá em 1 Reis. Tá lá em 1 Reis. Você acompanha 1 Reis, capítulo 13, capítulo 14. Você vai lendo essa ordem. Porque o que acontece? Quando as tribos se dividem, você vai ver que o reino do norte fica com 10 tribos. Rúben, Simeão, Issacar, Zebulon, Dan, Gad, Azer, Naftali, Manassés e Efraim. 10 tribos. Tá? Já o reino sul fica com somente 2, que é a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. Tá? Pastor e a tribo de Levi ficava espalhado nessas tribos, tá? Porque não tem espaço territorial. Jeroboão, ele vai ter uma ideia maléfica. Se o povo subir para Jerusalém, aonde está o reino do sul, porque você vai ver reino do norte, Israel, capital Samaria. Reino do sul, Jerusalém, capital Judá. Hoje é Tel Aviv, mas já está indo um decreto lá para poder voltar novamente para Jerusalém, Judá. Então o Jeroboão vai ter uma ideia maléfica. Se o povo subir para Jerusalém, o povo não vai voltar. Vou traçar uma ideia para o povo não subir. Vê se não parece uma estratégia de Satanás. Ele faz bezerro, tá? A saber, nos perímetros dos montes Gerazim. Portanto, quando a mulher samaritana em João 14 vai dizer assim, aonde se adora? Em Jerusalém ou no monte de Gerazim? Aí Jesus vai dizer, a hora vem e a hora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque quem adora, não existe lugar para adorar. Jesus está ensinando assim, não, peraí, você não precisa estar em Jerusalém para adorar. Porque tem gente que só adora na igreja. Em casa não. No trabalho não.
Na roda de amigo, não. Tá dizendo, não, isso tem que acabar. Os verdadeiros, porque existem os falsos, os verdadeiros não tem lugar para adorar. Os verdadeiros adoram virando massa. Os verdadeiros adoram chapiscando parede. Os verdadeiros adoram colocando porcelanato no chão, ladrilhando o banheiro. Os verdadeiros adoram lavando louça. Os verdadeiros adoram lavando a roupa. Os verdadeiros adoram faxinando a casa. Por quê? Porque os verdadeiros não existe lugar limitado para adorar. Ô glória. Aí entenda, ele constrói bezerro. Com aquela mesma ideia lá do Egito, de Êxodo 32, constrói bezerro. Precisa adorar lá não, adora aqui mesmo. E segura o povo aqui embaixo e impede o povo de subir para Jerusalém. Essa é a estratégia de Satanás. Criar artifícios humanistas para te prender aqui embaixo e impedir você de subir para Nova Jerusalém. Mas queira o diabo ou não, eu e você, a gente vai subir para Nova Jerusalém. Aleluia. Vamos lá. É evidente, obrigado, vida. É evidente, e em mais de uma passagem, que o autor supõe conhecida a história que narra, ao passo que, executada as particularidades litúrgicas, raríssimos são os fatos que narra com exclusividade. Destes fatos, porém, um há que, em 1880, recebeu esplêndida confirmação das descobertas arqueológicas. Depois nós vamos ler isso aqui, tá? Quanto às frequentes divergências entre as cifras de crônicas e reis, cumpre recordar que os números no texto hebraico têm muitas vezes contra si uma componente desfavorável. E muito mais em crônicas, que na transmissão manuscrita são dos livros mais corrompidos e mal conservados de toda a Bíblia. Vamos ler 2 Crônicas 32, versículo 30. Abriu? Ó, diz assim. E também o mesmo Ezequias. Por que diz o mesmo Ezequias? Porque Ezequias, a história dele está registrada tanto no profeta messiânico, a saber, Isaías, como no livro de Reis de Israel, tá? Então a Bíblia faz questão de dizer que esse Ezequias que está sendo citado aqui é o mesmo de Isaías e do registro do livro dos reis, tá? O rei Ezequias. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Giom e as fez correr por baixo para o ocidente da cidade de Davi, porque Ezequias prosperou em toda a sua terra. Tá? E a arqueologia comprovou, tá? Esse feito de Ezequias, tá? Essa escavação, ela foi comprovada, tá? Apostila. Os livros de 1º e 2º Crônicas são como que uma repetição de 1º e 2º Reis, tá? Porém, com algumas diferenças conceituais e acessórias. E assessorias. Esses livros foram escritos numa época em que os judeus estavam a todo custo
procurando manter a unidade, a cultura e a própria identidade. Um dos fundamentos da teologia tradicional era a crença de que os descendentes de Davi seriam reis em Israel em todos os tempos.